Aqui está um circuito em série para a gente poder calcular a potência elétrica. Então, vamos aproveitar essa questãozinha para revisar a aula anterior e já podemos avançar no conteúdo. Primeiro, como que eu sei que isso aqui é uma associação em série? Pelo seguinte motivo. Vejam, aqui na esquerda eu tenho um ponto A, cujo potencial do ponto A vale 100 volts, e aqui na direita um ponto B, cujo potencial vale 400 volts. Então, nós temos uma diferença de 300 volts entre o ponto A e o ponto B. Vejam, toda a corrente elétrica que sair do ponto B, que a corrente convencional vai do maior para o menor, perfeito? Que sair do ponto B, ela obrigatoriamente vai ter que passar pelo R2, passar pelo R1 e chegar até aqui. Então, não tem como um dos resistores ser desviado pela corrente elétrica. Isso é a configuração do circuito em série. Muito bem. Então, visto isso, sabemos que é um circuito em série, vamos analisar algumas coisinhas importantes. Então, eu vou fazer algumas anotações aqui iniciais para a gente começar a discutir. Primeira anotação importante, diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Quanto vale a diferença? Ela vale 300 volts. Por que 300? 400 menos 100. Perfeito? 300 volts é a diferença de potencial. Outra coisa aqui, resistência equivalente. Vamos lá. Quanto vale a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B? Tá? Bom, vamos lá. Isso aqui é um circuito em série. Resistência equivalente em série, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar os valores das resistências. Isso aqui é porque está ligado em série. Tranquilos? Então, nossa resistência equivalente, nesse caso, vai ser 100 mais 50. Ou seja, nossa resistência equivalente será igual a 150 ohms. Tranquilos? Achamos também a resistência equivalente. Ótimo. Agora, esses são os dados iniciais da questão. Vamos calcular agora, na sequência, o valor da corrente elétrica. Então, vou fazer aqui em cima, ó, calcular o valor da corrente elétrica. Vou colocar em outra cor. Então, como é que eu calculo a corrente elétrica? Usa a lei de Ohm, que nós já aprendemos. U igual a R vezes I. Tranquilos? Só que nesse caso, temos que adaptar o seguinte. Qual é o U que a gente vai usar? Bom, se eu quero o circuito inteiro, é o U do circuito inteiro, UAB. Qual é o R que eu vou usar? É o R do circuito inteiro, ou seja, o R equivalente, multiplicado pela corrente, no caso aqui, corrente total. Beleza, pessoal? Essa é a ideia do cálculo. Fazendo a continha, qual que é o nosso UAB? Está aqui na esquerda, ó. Nosso UAB é 300 volts. Qual que é o nosso R equivalente? Nosso R equivalente é 150 ohms, vezes a corrente total. Bom, vai passar dividindo, teremos 300 dividido por 150, isso é igual à nossa corrente total. Conclusão, nossa corrente I total, ela vai ser igual a 150, ou melhor, desculpem, 300 dividido por 150 igual a 2 amperes. Beleza? Perfeito. Calculamos então a nossa corrente total. Vejam, essa aqui é uma conta muito importante, ó. Vou grifá-la aqui. Conta muito importante, achar o valor da corrente total. Agora vejamos o seguinte, o que eu consigo, o que eu posso fazer, eu preciso fazer aqui. Eu preciso calcular agora o valor da potência em cada um dos resistores. Esse é o nosso objetivo. Então veja, nós teremos uma corrente elétrica passando aqui, uma corrente elétrica passando aqui, que é a mesma no caso, né? E chegando ao ponto lá. Veja que a corrente sai do maior para o menor potencial. Professor, quanto que era essa corrente elétrica? É a corrente que nós calculamos, ó. Aqui está a corrente. Essa aqui pode ser a corrente nesse resistor, vale 2 amperes, né? Aqui é a corrente nesse resistor, que também vale 2 amperes. Beleza? As duas correntes valem 2 amperes, que eu já calculei aqui em cima. Quando eu calculo a corrente total no circuito em série, eu calculo a corrente em cada um dos resistores. Muito bem. O que mais que eu posso calcular? Bom, eu posso calcular para o resistor 1 e para o resistor 2. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Aqui para o resistor 1. O que mais que eu posso calcular aqui? Eu posso calcular para esse resistor a DDP. Então, vamos lá. Calculando aqui, ó. DDP do resistor 1. Quanto que vai ser? Vai ser o valor do resistor 1 vezes a corrente que passa no resistor 1. É sempre assim a conta. DDP no resistor 1, quanto que vai ser? Valor do resistor 1, 50. Corrente que passa ali, 2 amperes. Ou seja, a DDP do resistor 1 vai ser de 100 volts. Ah, beleza, 100 volts. 100 volts. Então, mais uma coisa para anotarmos aqui, ó. Nós temos nesse cidadão, vamos ter aqui a DDP, ó. DDP desse, né? DDP 1 igual a 100 volts. Perfeito, pessoal?
Isso aqui é uma outra coisa que eu calculei. Vamos calcular agora para o resistor 2. Mesmo cálculo, ó, para o resistor 2. Colocar na mesma cor aqui para ficar tudo padrão. Resistor 2. Qual é a DDP do resistor 2? É o valor da resistência 2 vezes a corrente que passa no resistor 2. DDP resistor 2 vai ser igual, valor dele, 100. Corrente que passa nele, 2. Mas é a mesma corrente? Sim, é a mesma corrente, estão em série. DDP no resistor 2 vai ser igual a 200 volts. Então, esse cidadão aqui, ele vai ter agora uma DDP de 200 volts. Aqui, ó, DDP 2 igual a 200 volts. Ótimo. Coisas que conseguimos concluir. Primeiro, vejam, ó, num circuito em série, a corrente é a mesma para todo mundo, que é a corrente total, calculada aqui em cima. Num circuito em série, a soma das DDPs em cada resistor é igual a DDP total, ou seja, 100 volts no primeiro, mais 200 no segundo, dá os 300, que é a DDP total. Sempre assim, isso é uma regra. Perfeito, pessoal? Isso é uma regra. Agora, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a potência em cada resistor. Então, eu calculo aqui embaixo, ó, potência no resistor 1. Como que você calcula a potência no resistor 1? Fazer em vermelhinho aqui, ó. Ela é igual a DDP do resistor 1 vezes a corrente do resistor 1. Certo? É assim que se calculava? Até vou inverter a ordem aqui, ó. Corrente vezes DDP. P igual a I vezes U. Não foi assim que a gente aprendeu? Potência no resistor 1 vai ser igual. Corrente nesse resistor, 2. DDP desse resistor, 100. Potência no resistor 1 é igual a 200 watts. 200 watts. Muito bem, 200 watts. Vamos calcular para o 2. Potência no resistor 2 vai ser o quê? Corrente do 2 vezes a DDP do 2. Potência do 2 vai ser igual. Cadê a corrente do 2? 2 amperes. Qual é a DDP desse aqui? 200. Então, a potência no 2 vai ser igual a 400 watts. Beleza, ótimo, tranquilo. Vamos escrever aqui, vamos anotar isto aqui. Vou colocar em outra cor aqui em vermelhinho. Então, vejam, potência do 1, ela foi igual a 200 watts. Perfeito? Potência do 1 igual a 200. Vou colocar aqui no ladinho, ó. 200 watts. Vamos colocar aqui desse outro também. Potência do 2, ela foi igual a 400 watts. Ótimo. Está aqui o cálculo, está aqui do ladinho. Muito bem. Agora chegamos à conclusão. Bom, o que nós concluímos com isso aqui, pessoal? Nós concluímos, nesse caso, que os resistores possuem valores distintos. Um vale 50, outro vale 100. O que vale 50 está emitindo 200 watts de potência. O que vale 100 está emitindo 400 watts de potência. Qual é a conclusão que você tira? A conclusão que você tira é que o resistor que tem a maior resistência tem a maior potência dissipada. Então, quanto maior for a resistência, maior é a potência dissipada. Ah, legal, professor, é sempre assim? Não, não é sempre assim. É sempre assim que for uma ligação em série. Nós veremos no próximo bloco como que você calcula em paralelo. Aí a gente tem que fazer a comparação ao final. Mas vejam, por que isso acontece? Aqui vem a parte fundamental da aula de hoje. Vou aumentar a letra aqui. Olha o que acontece na situação. Você acabou de calcular que a potência, vou colocar aqui em rosa, fica bonito, ó. Potência é igual a I vezes U. Não foi isso que você calculou? Foi isso que a gente acabou de calcular. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Olha aqui, ó. Potência igual a I vezes U. Mas você pode fazer essa continha aqui, ó. Potência igual a I que multiplica U. Mas, gente, U não é igual a R vezes I? Lembra que o U igual a R vezes I? Né? Nós usamos aqui para calcular o valor do DDP. Olha o que você conclui, então, que a nossa potência vai ser igual a R vezes I vezes I. R vezes I vezes Y, professor? O que é R vezes I vezes I? É R vezes I ao quadrado. R vezes I ao quadrado. Então, eu posso arrumar isso aqui, ó. Vai ficar R vezes I. Vou fazer um outro doisinho menor aqui, só para a gente colocar este quadrado aqui, ó. Quadrado. Então, eu posso calcular desta maneira aqui.
que a potência pode ser calculada, sempre que eu achar conveniente, dessa forma aqui, ó, pessoal. R vezes I ao quadrado. Mas então é uma outra fórmula para eu calcular a potência? Perfeito, é uma outra fórmula para calcular a potência. Qual que eu devo usar? Aquela que for mais conveniente. Você pode utilizar que a potência é igual a I vezes U, ou pode utilizar que a potência é igual a R vezes I ao quadrado. Mas eu quero chamar a atenção para mais uma coisa aqui, ó. Observe um detalhe. Observe um detalhe. Nessa situação, nessa equação aqui, nós estamos utilizando um circuito em série. Circuito em série vai ter sempre a mesma corrente. Ou seja, quando eu tiver a mesma corrente, observe aqui, o que vai acontecer? Quando eu tenho a mesma corrente, se eu colocar um R maior, quanto maior for o nosso R, o que vai acontecer? Maior é o nosso P. Olha aqui, ó. Maior R, maior P. É isso que a gente acabou de concluir. Então, para circuitos em série, quanto maior a resistência, maior é a potência. Ok? É isso aí, pessoal. Resolvido. Circuito em série é isso. Na sequência, vamos ver então os circuitos em paralelo. Excelente. Vamos agora para a segunda parte da aula, que é discutir a potência elétrica na associação em paralelo. Então, vejam, quero que vocês observem que eu estou usando exatamente os mesmos valores de resistores, o R1 valendo 50 e o R2 valendo 100, e exatamente os mesmos valores de DDP. Ó, potencial do ponto A 100, potencial do ponto B 400. Ou seja, é exatamente a mesma situação anterior, só que agora eu liguei eles em paralelo. Perfeito? Bom, primeira coisa que você consegue observar. Então, vamos fazer nossas anotações tradicionais. Primeira coisa aqui, ó, DDP entre o ponto A e o ponto B. Ó, DDP entre o ponto A e o ponto B. Quanto que ela vale? Ela vale 300 volts. Concordam? 300 volts, é isso que eu sei. Professor, você falou na aula passada que se entre o ponto A e o ponto B tiver 300 volts, quer dizer que a DDP do resistor 1, ela vale 300 volts, e a DDP do resistor 2 também vale 300 volts. Não era assim, em paralelo? Isso é assim em paralelo. Então, eu já sei aqui de antemão que esse cidadão, olha aqui, ó, esse cidadão vai ter uma DDP1 que vale 300 volts. E eu sei que esse cidadão aqui de baixo vai ter uma DDP2 que também vale 300 volts. Sempre assim, professor? Sempre assim, tá? Sempre que tiver paralelo, você vai ter ambos com a mesma DDP. Ah, legal, beleza. Então a DDP está resolvida. E agora, como é que eu vou calcular o valor da corrente elétrica em cada um deles? Vamos fazer aqui embaixo, ó, pessoal. Vamos fazer aqui, ó, para o resistor 1. Então, para o resistor 1, o que nós temos para o resistor 1? Veja, nós temos a DDP e o valor dele. Então, vamos aplicar na equaçãozinha. Então, aqui, ó, U do resistor 1 é igual a R do resistor 1 vezes a corrente I do resistor 1. U igual a R vezes I, aplicado ao resistor 1. U do resistor 1, 300. Valor do resistor 1, 50, vezes a corrente do resistor 1. Passa dividindo, 300 dividido por 50 é igual à corrente do resistor 1. Ou seja, corrente do resistor 1 vai ser igual a 6 amperes. Calculado aqui a corrente do resistor 1, vai passar 6 amperes. Vamos fazer para o resistor 2 agora. Resistor 2. Muito bem. DDP do resistor 2 é igual à resistência do resistor 2 vezes a corrente no resistor 2. Percebe, gente, que é sempre a mesma conta que eu tenho que fazer? Não muda nunca? É sempre a mesma lógica, né? DDP do resistor 2. Quanto que ela vale? Vale 300. Valor da resistência do resistor 2. Vale 100 vezes a corrente do resistor 2. Passa dividindo, 300 dividido por 100 vai ser igual à corrente do resistor 2. Ou seja, corrente do resistor 2 vai ser igual a 3 amperes. Aqui, calculei as duas correntes. Vamos agora fazer o desenho aqui. Então, o que vai acontecer? Ó, a gente vai ter uma corrente elétrica que vai estar vindo aqui. Essa corrente é chamada corrente total. Aí, eu vou ter que, ao chegar neste nó, uma parte da corrente vai subir, uma parte da corrente ela vai descer. E essa corrente vai passar aqui, ó. Uma parte passa aqui embaixo, outra parte passa aqui em cima. Está aqui as duas correntes. No caso, a corrente 1 e a corrente 2. Então, agora vamos escrever aqui o valor dessas correntes. Então, já tenho aqui em cima, ó,
corrente elétrica 1, que eu já calculei ali embaixo. Quanto que é a corrente elétrica 1? 6 amperes. Então, está aqui corrente 1 resolvida. Corrente elétrica 2, calculei também, ela vale 3 amperes. Está aqui o cálculo das duas correntes. Perfeito? Aí, só para a gente finalizar a ideia aqui, ó, essa corrente ela vai descer, essa corrente ela vai subir, e aqui nós teremos novamente a nossa corrente total. Perfeito, pessoal? É assim que funciona o nosso circuito. Se você quiser aprofundar a discussão, ó, aqui você tem que essa corrente total, quanto que vale a corrente total? Vejam, não está chegando a corrente total nesse ponto e uma parte indo para cima, uma parte para baixo, está indo 6 amperes para cima e 3 para baixo. Quer dizer que a corrente total é de 9 amperes. 9 amperes aqui se divide dessa maneira. Aqui, novamente, a corrente total vai ser igual a 9 amperes. Né? Esses 3 de baixo se juntaram com os 6 de cima e virou 9 amperes lá. Muito bem, mas o objetivo nosso não é calcular a corrente, sim calcular a potência. Então, vamos fazer a continha aqui embaixo. Ou melhor, aqui no ladinho, pessoal. Então, calcular a potência. Ó, potência do resistor 1. Então, vamos lá. Potência do resistor 1. Como é que você vai calcular? É a corrente do 1 vezes a DDP do 1. P igual a I vezes 1. Potência do resistor 1 vai ser igual corrente do resistor 1, lá em cima, ó, 6 amperes. DDP do resistor 1, 300 volts. Conclusão, potência do resistor 1, 6 vezes 300, 1.800 watts. Opa, beleza, calculado aqui a potência do resistor 1. Vamos calcular agora a potência do resistor 2. Potência do 2 vai ser corrente do 2 vezes a DDP do 2. Potência do 2 vai ser igual, cadê a corrente do 2? Ali embaixo, ó, 3. DDP, 300. Ou seja, potência do 2 vai ser igual a 900 watts. Ah, beleza, calculado. Vamos só colocar aqui no nosso diagrama. Está aqui, ó, que vai aparecer o valor da potência. Então, aqui em cima, ó, pessoal, ó, potência do resistor 1 igual a 1.800 watts. Aqui está potência do 1. E aqui eu vou colocar aqui embaixo, ó, pessoal. Potência do 2 igual a 900 watts. Está aqui a nossa potência 2. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Agora, pergunta. O que aconteceu de diferente em relação ao circuito em série? Que isso aqui é um circuito em paralelo, vamos lembrar disso. Tá? Aconteceu o seguinte, vejam, a resistência pequena de 50 teve uma potência de 1.800. A resistência grande de 100 teve uma potência de 900. Ou seja, em paralelo, a menor resistência teve a maior potência. Menor resistência teve a maior potência. Professor, mas isso aqui é o contrário do que a gente viu agora há pouco. Lá em série era o contrário. Sim, em série é o contrário. Em série, o maior R, maior P. Em paralelo, menor R, menor P. E por que isso aqui acontece? Isso acontece pelo seguinte motivo. Vejamos aqui. Vou mostrar, fazer a dedução para vocês. Quando você pega a potência, ó, de novo, ó, potência é igual a I vezes U. É assim que você calcula? Muito bem. Só que você pode perceber que a potência ela é igual. Aqui vem um detalhezinho, ó. Quem é o nosso I? Vejam, o I ele sai do U igual a R vezes I. Então, no caso que nós temos, ó, esse nosso I, ele é calculado como sendo quem? Ó, o nosso I, ele nada mais é do que o U dividido pelo R. Concordo com isso, pessoal? Que isso aqui é U vezes R? Tá? Porque se eu não entendi o que é U vezes R, dá a lei de Ohm. Ó, olha aqui na esquerda, ó, U igual a R vezes I. Se eu passar o R dividindo, U dividido por R dá o teu I. Vezes, novamente, o U. Ou seja, se você melhorar essa equação fica potência igual a U vezes U dividido por R. Não é isso que acontece? Só que U vezes U dividido por R é a mesma coisa que U ao quadrado. Então, nós temos agora que a potência pode ser calculada como sendo U ao quadrado
dividido por R. Eu já vou colocar o quadrado ali, pessoal, beleza? U ao quadrado dividido por R. Então, aqui, vamos só arrumar esse quadrado, diminuir um pouquinho o tamanho da fonte. Ó, U ao quadrado sobre R. Muito bem. Então, esta é uma outra forma de você calcular o valor dessa potência. Está aqui, ó. O valor da potência pode ser calculado como sendo U ao quadrado sobre R. E neste caso, como você já deve ter observado, o nosso R está na parte de baixo. Então, quando você aumentar o valor do R, observe aqui, ó, quando você aumentar o valor do R, o valor da potência ele vai diminuir. Então, é isso que aconteceu no nosso circuito. O menor R teve a maior potência. Perfeito, pessoal? Era isso aí. Bonito isso, né? Na sequência aqui, eu vou comentar com vocês as implicações disso na prática. O que isso faz com que ocorra num circuito de verdade, na prática, na sua casa, por exemplo. Então, até daqui a pouquinho. Bom, e para finalizar esse estudo dos circuitos em série e paralelo, eu montei dois circuitinhos para vocês, o da esquerda em série e da direita em paralelo, e eu quero mostrar como é que funciona na prática isso aqui. Então, só para a gente entender o circuito, vamos pegar o da esquerda. Isso aqui é uma bateria que vai fornecer 60 volts para nós. Isso aqui é uma chave, um interruptor, que quando eu ligo começa a funcionar. Aqui eu tenho um resistor, uma lâmpada de 79 ohms, e um outro de 9 ohms. Isso aqui é um circuito em série. Professor, por que ele é em série? Olha o que acontece aqui, ó. Se você fechar o circuito, perceba que os elétrons estão vindo, subindo. O elétron passa pelo primeiro resistor, passa pelo segundo resistor e dá a volta no circuito. Isso é um circuito em série, quando todos os elétrons que passam pelo primeiro resistor também passam pelo segundo, pelo terceiro e assim por diante. Isso é propriedade de circuito em série. E aí nós vimos no bloco anterior que nos circuitos em série, o elemento que tiver, o resistor que tiver a maior resistência, terá a maior potência. Então, observe aqui, ó, nesse caso, esse resistor aqui tem 79 ohms, esse tem 9. Conseguem perceber pela iluminação, pelo número de linhas, que este aqui está iluminando mais? Ó, ele tem mais linhas, tem maior potência. Se eu pegar e alterar o valor da resistência, olha aqui, ó, aumentei muito a resistência do primeiro resistor. O que aconteceu com ele? Bom, primeira coisa, observe, a corrente elétrica diminuiu, porque ficou mais difícil de passar, aumentou a resistência, e a potência dele ficou muito grande. Percebem? Vou diminuir. Ó, diminuir, deixei pequenininho esse aqui, e agora vou deixar grande o outro. Ó, quando eu deixo grande a resistência do segundo, é o segundo que fica com uma grande potência. Então, isso é o que vai acontecer. Se eu diminuo a resistência dos dois, a corrente, deixo parecido, né? A corrente elétrica, ela fica maior, ela aumenta a corrente. Olha aqui, ó. Se eu clicar nessa seta, eu vou mudar. Em vez de aparecer o elétron, vai aparecer a corrente convencional. Percebam que a corrente convencional é para o outro lado, como nós já discutimos lá naquela primeira aula de corrente elétrica. Perfeito? Isso aqui é resistência em série. Vou abrir o circuito, esse aqui em paralelo agora. Observe, por que esse aqui em paralelo? Quando eu marcar os elétrons e fechar o circuito, observe que os elétrons estão vindo aqui, olha o mouse, chegam nesse ponto. Esse ponto é um nó. Uma parte vai para baixo, uma parte vai para cima. Então, os elétrons que passam na lâmpada de cima não passam na lâmpada de baixo. Isso é uma característica de circuito em paralelo. Aí eles juntam no nó e retomam para cá. Aí observe outra questão. A lâmpada de cima, ela tem uma resistência de 10 ohms e a de baixo tem 60 ohms. Observe que agora a lâmpada de menor resistência está emitindo maior potência. Nós vimos isso no bloco anterior. A relação entre resistência e potência, ela é diferente para circuitos em série e circuitos em paralelo. Em série, que era o caso da esquerda, o maior R gerava a maior potência. Em paralelo, que é o da direita, o menor R gera maior potência. Aí observe o detalhe, ó, se eu aumentar bastante essa resistência aqui de baixo, ó, aumentei bastante ela, cada vez deu menos potência e cada vez teve menos corrente aqui embaixo. E a corrente lá em cima fica maior. Perfeito, pessoal? Esta é a relação. Aí olha uma coisa que eu quero brincar com vocês. Se eu pegar a lâmpada aqui de baixo e zerar a resistência,
Isso é que a gente chama de colocar em curto. Quando eu zero a resistência em um caminho, todos os elétrons vão para cá e pegou fogo na bateria. Não queremos isso, voltamos à condição anterior. Então, novamente, o menor R gera maior potência. Está aqui um simuladorzinho para vocês poderem visualizar na prática aquilo que foi explicado no bloco anterior. Então, dessa aula, resolvido o problema, é isso que eu precisava passar para vocês.